Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre patologia nas estruturas de madeira. O trabalho é da disciplina de Patologia na Construção, do professor Geraldo, e vai ser apresentado pelos alunos Évila Farias e Ayuri Bezerra. Bom, iniciando, a madeira é um material tradicionalmente utilizado na construção civil, devido às suas propriedades naturais como a leveza, a resistência e a facilidade de trabalho. Entretanto, por ser um material orgânico, está sujeito a diversas manifestações patológicas que podem comprometer a sua durabilidade e o seu desempenho estrutural. Muitas vezes, a percepção negativa em relação à durabilidade de madeiras se deve ao uso inadequado do material e à falta da manutenção preventiva durante a vida útil da estrutura. Falando um pouco sobre a durabilidade das estruturas de madeira, ela está diretamente relacionada às condições ambientais às quais estão expostas. O Eurocode 5 é a norma europeia que estabelece a classe de serviços que consideram a umidade e o ambiente para orientar o dimensionamento e o tratamento da madeira. Por outro lado, a norma brasileira, que seria a NBR 7190, aborda a influência da umidade principalmente sobre o ponto de vista mecânico, sem focar detalhadamente na durabilidade. Assim, as normas internacionais podemos observar que são mais completas e recomendadas nas avaliações de exposição da madeira. Bom, a classe de risco de acordo a EN 3351 são classificadas de acordo com o ambiente em 5 categorias, considerando o nível de umidade e o contato com a água. A classe 1 correspondendo a ambientes internos e secos, onde a madeira está protegida da umidade. A classe 2 admite a umidade eventual sem o contato direto com a água. Já as classes 3, 4 e 5 referem-se à exposição progressiva mais severas, desde contato direto com a chuva até o contato contínuo com água doce ou salgada, aumentando assim o risco de tetorização. Em relação aos agentes de deteriorização, as estruturas de madeira podem ser afetadas por diferentes agentes, sendo eles os agentes biológicos, como os fungos e insetos, que atacam a madeira consumindo seus componentes orgânicos, agentes atmosféricos, principalmente a umidade e a radiação ultravioleta, que provocam alterações físicas e químicas no material. Agentes químicos, como os ácidos e os álcalis, que podem causar degradação celular. Além disso, fatores mecânicos, como deterioração permanente, e eventos como incêndios, que também podem comprometer a integridade da madeira. Agora falando sobre os agentes biológicos, no caso os fungos fisiológicos são os principais responsáveis pela decomposição da madeira, atuando sobre a ligna, celulose e hemicelulose, que são seus principais constituintes. Existem diferentes tipos de fungo, desde bolores, que causam manchas superficiais estéticas, até fungos cromogênicos, que alteram a cor da superfície. Os fungos de podridão são os mais agressivos. Eles desgradam estruturalmente a madeira, podendo causar podridão cúbica, fibrosa ou mole, comprometendo a capacidade da resistência. Agora, acerca dos agentes biológicos, no caso dos insetos, os insetos como térmicas, que são popularmente conhecidos como aquelas formiguinhas brancas, são uma das maiores ameaças para as estruturas de madeira, podendo ser subterrânea ou de madeira seca, conforme o habitat e o comportamento. Os caruchos atacam diretamente a madeira seca durante a fase larval, cavando galerias internas que enfraquecem o material. Esses ataques são difíceis de detectar no início e podem causar danos severos ao longo do tempo. Acerca dos agentes atmosféricos, a umidade é o principal agente atmosférico que afeta a madeira, pois causa deformações dimensionais como inchaço e retração, além de fissuras que podem comprometer a estabilidade da estrutura. A radiação ultravioleta, embora altere a coloração da madeira, não afeta significativamente sua resistência mecânica. No entanto, o excesso de umidade favorece o aparecimento de fungos e a infestação de insetos, agravando o processo de deteriorização. Falando um pouco sobre os agentes químicos, apesar da madeira apresentar certa resistência química, a exposição a agentes agressivos podem causar danos significativos.
Ácidos fortes, como os ácidos nítricos e sulfúricos, dissolvem os componentes celulares da madeira, enfraquecendo sua estrutura álcalis e sais, e também pode modificar suas propriedades físicas e químicas, levando à perda de resistência e durabilidade. Esses agentes são geralmente encontrados em ambientes industriais ou contaminados. E falando sobre os agentes mecânicos incluem fenômenos como a fluência, que é a deformação progressiva da madeira, sob carga constante ao longo do tempo. Além disso, o carregamento perpendicular às fibras pode gerar fendilhamento, causando fissuras e possíveis falhas locais. Um exemplo prático é o erro na posição dos apoios em vigas em balanço, que podem induzir esforços inadequados e comprometer a integridade estrutural. E acerca de incêndio, embora a madeira seja considerada um combustível, ela possui sim uma resistência ao fogo relativamente boa devido ao processo de carbonização que forma a camada protetora isolante, retardando a combustão do material interno. O Eurocode 5 estabelece uma taxa de carbonização aproximadamente de 0,70 mm por minuto, que pode ser usada para dimensionar elementos resistentes ao fogo. No Brasil, ainda não há uma norma específica que trate detalhadamente esse aspecto para estruturas de madeira. Acerca do diagnóstico, o diagnóstico das patologias em estrutura de madeira pode ser feito por métodos não destrutivos, como, por exemplo, a expressão visual, ultrassom, ondas de tensão e uso de resistógrafos, que medem a densidade interna sem causar danos. Métodos semidestrutivos, como escarificação e extração de corpos de prova, podem ser usados para análises laboratoriais mais detalhadas, e a preferência é dada aos métodos que minimizam a interferência na estrutura durante a avaliação. Baseado nisso, a gente fez um checklist de 2 possíveis causas, normalmente comuns nas estruturas de madeira. Quando a gente fala em estruturas de madeira, a gente pensa em elementos como, por exemplo, um telhamento ou um piso em madeira, que são mais comuns. O exemplo que a gente tem para o caso 1, para o tipo, seria o elemento estrutural em madeira, onde seu subsistema seria a cobertura com a estrutura secundária, e o problema principal seria o ataque biológico por insetos, onde normalmente essa estrutura de telhados é degradada por cupins e outros tipos de insetos, como por exemplo as formiguinhas brancas. E a causa do problema seria a falta desse tratamento preventivo na madeira, como também a umidade excessiva em virtude de sol, chuva, outras intempéries que consequentemente um telhado de madeira ele recebe. O local seria na viga de madeira, na varanda, na lateral. Seu desempenho é insatisfatório, em virtude da perda da seção transversal e risco estrutural, em virtude da degradação pelo risco biológico dos insetos. A exposição ambiental é alta, porque é uma exposição direta à chuva e à alta umidade. O grau de urgência a gente caracterizou como crítico, prioridade 1. E a observação são situação comum em estruturas externas sem proteção adequada. E a possível solução que a gente fez foi de realizar tratamento curativo com inseticida cupinicina, a fim de eliminar esses insetos, substituir as peças gravemente comprometidas, avaliar a continuidade do ataque em outras peças e instalar proteção contra umidades, como por exemplo beirais, calhas e barreiras químicas no solo. Esses tipos de proteção favoreceriam evitar esse tipo de problema, visto que o problema grande da umidade, como também a parte de cupinicida para evitar os ataques biológicos dos insetos. O segundo caso que a gente trouxe foi justamente um sistema principal realizado em piso em madeira que ditava a corrida. Seu subsistema seria o revestimento do piso, o problema seria o apodrecimento por fungos e a causa do problema seria a presença constante de umidade e mais ventilação inadequada. O local seria a área interna do mezanino, o desempenho insatisfatório, visto que tem áreas móveis escurecidas e risco de acidente. A exposição ambiental é média, local, interno com baixa ventilação e umidade acumulada. O grau de urgência a gente caracterizou como médio, prioridade 2, e a observação que a gente caracterizou é que o ambiente apresenta indícios de condensação e infiltração lateral. E as possíveis soluções seriam remover as tábuas danificadas e substituir por madeira tratada, promover ventilação cruzada no ambiente, aplicar verniz impermeabilizante e fungicida preventivo e investigar e corrigir fontes de umidades associadas ao piso antes de ser aplicado, no caso, esses pisos em tábua corrida, como por exemplo a parte de impermeabilização, esse tipo de coisa. Por fim, a gente conclui que a prevenção de patologias em estruturas de madeira deve ser contemplada desde a fase de projeto, com a escolha adequada do tipo de madeira e a especificação correta de tratamentos. A manutenção periódica é fundamental para garantir a durabilidade e segurança das estruturas. Além disso, o conhecimento técnico atualizado e o uso de normas apropriadas são essenciais para o correto manejo e conservação da madeira na construção civil. Por fim, agradeceríamos pela atenção nos dados. Novamente, a patologia das estruturas de madeira, do livro Patologia de Estruturas. O presente trabalho foi feito baseado no capítulo 2, no capítulo 4, e os alunos são a Yuri Bezerra e a Évila Farias.